Hoje eu trouxe um vídeo que eu já tava pra gravar há um tempo com vocês, com ele. Já repararam que o título do vídeo é um tanto quanto chamativo, mas não deixa de ser a realidade. Não só aqui nessa família, como em tantas outras famílias por aí, porque eu recebo muitas mensagens, muitos comentários, muitos directs, e-mails a respeito da nossa convivência familiar, onde a pessoa que eu escolhi pra estar do meu lado não é pai do meu filho. Bom, então eu convidei o Dani pra gravar esse vídeo, na verdade, pra gente dar um relato de como é a nossa convivência, a conversa com o Davi, com o pai do Davi. E assim, aqui, como vocês sabem, é verdade, é a realidade. Verdade ou consequência? Como vocês têm muita curiosidade pra saber das pessoas que questionam como é que foi no começo, se foi fácil pro Dani, como é que é a relação deles, como é que é a relação do pai, se o pai sente ciúmes, se o Dani sente ciúmes, enfim. E a minha pergunta é pro Dani agora saber como é que foi o começo dessa relação, né? Como é que foi o começo da nossa relação, se foi fácil pra você, porque ele sabia que eu tinha um filho, claro, antes de relacionar comigo. Já contei essa história em alguns fofocas no banheiro, que uma amiga entre a gente, né, em comum, que a gente se conheceu através dela. E eu quero saber de você, porque eu tenho um vídeo bem polêmico no meu canal, que muitas pessoas achavam que o Dani não gostava, como é que o Dani falou que eu mimava demais o Davi. E muita gente questionou, tipo, brigou mesmo no vídeo da relação do Davi com o Dani. E eu queria saber de você, porque muitos homens acabam deixando de se relacionar com algumas mulheres porque sabem que elas têm filhos. Mas eu acho que hoje em dia um pouco caiu, né? Porque a maioria, tanto homem quanto mulher, tem filhos, se separam, ou tem filho de namoro, enfim. Não, mas o Davi nunca foi impeditivo. Acho que até ajudou na relação, né? Ajudou? Ajudou. Ajudou por quê? Porque hoje eu gosto mais dele que você. Spike não. Sim, depende muito do que você tá proposto a proposta de vida. Caraca, o vídeo já tem 15 minutos, a gente não conseguiu ainda, tá entendendo? Não, desde o início eu já sabia que você tinha filho, né? E o fato de você ter filho seria um grande desafio pra mim, porque eu nunca tive uma relação com alguém que já tivesse filho. Mas eu sempre gostei de criança, então eu achei que a gente se daria bem pelo fato de você ter um filho. Mas realmente é muito diferente, porque a gente fica muito limitado nesse início de relacionamento. Porque realmente você gostar de criança não significa que você será um bom pai, né? Muito diferente. É igual sobrinho. Quando dá pros pais, brinca, curte, mas quem cuida, quem dá o dia a dia lá. E antes a gente nem morava junto. Você acha que no começo foi fácil? Não, nunca é fácil o começo. Seja pai ou não seja pai. Isso aí nunca é fácil. O começo de uma relação é sempre mil maravilhas, meu amor. Mas no começo de uma relação com um filho pequeno não é fácil. Se a pessoa não tem um filho é complicado. O fato de você ter um filho, já ter um filho na nossa relação foi algo que... E aí o hambúrguer, galera, que é um hambúrguer, porque sempre tá aqui. O fato do Davi já tá na relação é algo desafiante pra mim, porque ficou muito limitado em Galera, que é um encontros. hambúrguer, galera, que é um hambúrguer experimentar. O Davi já tinha 1 ano, ia fazer 2 anos, na verdade. É verdade. A gente começou a ficar em janeiro. E o aniversário do Davi é em março. O Davi já tinha 1 ano e pouco, né? Ia fazer 2 anos. A gente ficou... Quando a gente começou a namorar, o Davi tinha menos de 2 anos. Galera, quer tomar... Bebê, ninguém quer hambúrguer. Galera, quer comer hambúrguer? Tem rede aqui que quer Tá bom, depois a gente come esse hambúrguer, tá Tem bom? o queijo e tem a alface, ó. Vai eu jogar esse hambúrguer fora. Foi algo que realmente limitou um pouco a nossa relação, da forma que eu estava acostumado a ter, né? De saídas, de ir para alguns lugares e não ter horário de retorno. Então, o fato de você ter o Davi criou um pouco de responsabilidade na relação. E quando eu tava com o Davi, difícil dizer assim o que eu sentia, porque a gente no início a gente tá primeiro gostando da pessoa e aos poucos tem um filho da pessoa e aos poucos você se vê envolvido com o filho e aí você se questiona se pode ou não pode dar pitaco. Cadê o carrinho? Porque ele tem um pai e ao mesmo tempo você vai crescer sendo a figura paterna dele, como namorado. E aí você fica um pouco, eu pelo menos fiquei um pouco confuso, não sabia se eu podia, às vezes dava pitaco, aí me arrependia de dar pitaco, de ter falado alguma coisa que eu achava que ela estava mimando muito ele, eu achava que ela de vez em quando mimava muito
muito ele, então às vezes eu até me intrometia, e aí isso com o tempo da nossa relação a gente foi equilibrando um pouco esse jeito, né? Se eu podia ou não podia falar, tal. Às vezes até ela também brigava. Não falava nunca falou que o filho não era meu, tal. Sempre me deu liberdade com o Davi, e isso ajudou bastante na relação, porque ela acabou deixando ser eu mesmo. Independente se é pai ou mãe, tá, gente? Se você vai ter uma relação com uma pessoa que tem mulher ou homem. Eu acho que quando você começa a relação com uma pessoa e você tem um filho, você não pode jamais chegar e jogar na cara da outra pessoa isso. Então assim, eu sabia que o Dani era a pessoa que eu queria estar junto. Claro, pra morar junto com ele e colocar meu filho no meio de outra pessoa, eu tenho que ter certeza disso, como assim, absoluta. E eu nunca falei, não se mete que você não é pai do meu filho. Pelo contrário. E ele que fala muito isso quando a gente acaba, tipo, discordando ou brigando mesmo sobre algum assunto que o Davi tá no meio. Por exemplo, sei lá, se eu brigo muito com o Dani de deixar o Davi fazer muitas coisas que eu acho que não fazer. Então assim, às vezes o Dani me contradiz na frente do Davi. Tipo, eu falo, Davi, não come isso. O Dani vai lá e dá escondido pra ele. Então eu brigo com o Dani. E o Dani, só que o Dani, no temperamento dele, já fica puto, sabe? Ele já... Poxa, eu não posso fazer nada, então eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ah, eu não sou mesmo pai e tal. Eu falei assim, cara, eu nunca falei isso pra você. Não se coloque nesse lugar. Então assim, eu imagino... Dramático. Não, somos cânceres aqui, amor. 2 cânceres, cancerianos. Cada um joga com essa dramaticidade. E assim, é um sentimento, é o que ele fala, poxa, se coloca no meu lugar, cara. Eu faço tudo pelo Davi. Eu cuido, eu educo, eu tô junto. E saber que ele não é meu é complicado. E assim, a única dica que eu posso dar é essa. Eu falo pra ele, eu falei, Dani, eu falo que se eu tivesse um filho com o Dani hoje, eu falo que a gente tem o mesmo tipo de discussão. Porque não é porque o Davi não é filho dele de sangue que eu vou permitir que ele faça determinadas coisas ou não. Isso não significa nada. Eu falo, cara, é você que tá diariamente com o Davi. Então assim, eu pergunto qual é o seu maior conflito nessa relação. Ou não sei se é conflito, medo, receio. O que mais te aflige em saber que o Davi não é seu filho de sangue? O que mais te incomoda nisso tudo? Já tiveram coisas que me incomodaram mais, assim, cada vez mais essas coisas diminuem dentro de mim, sabe? Mas já tive preocupação em saber que o esforço que eu tava fazendo podia ser em vão, em saber que se um dia a gente acabasse, ele não iria se lembrar de mim, não iria ter o reconhecimento por tudo que eu fiz por ele. Tudo isso já passou na minha cabeça, mas hoje menos, assim, acho que com o tempo eu fui aprendendo que, até em nossas conversas, eu fui tendo uma observação diferente da relação minha com o Davi em relação a tentar forçar que ele me ame da mesma forma que ama o pai, ou que me ame da mesma forma que ame alguém da família. Hoje eu me sinto parte da família. De um tempo pra cá a gente foi evoluindo, né? E eu acho que hoje eu tento fazer minha parte, e eu tenho certeza que se a gente se entregar, acho que pra vida, né? Se a gente se entrega, de fato, em algum momento a gente vai ter alguma retribuição. A gente precisa doar para receber. Então eu tô fazendo a minha parte. Eu acho que não espero que seja reconhecido como pai, mas eu tenho certeza que eu vou ser uma peça muito fundamental e importante na vida do Davi. E tô sendo, eu acho. Assim, a gente nunca sabe o futuro, mas eu acho que eu tô sendo. Eu falo sempre pro Dani que eu acho que é a melhor coisa que eu posso falar pra ele. O Davi tem apenas 3 anos. E assim, é óbvio que ele sabe e vai sempre saber quem é o pai biológico dele. Até porque, assim, claro que existem casos e casos. O Davi ama o pai. E amo o Dani também. Eu acho que assim, eu entendo os ciúmes ou esse conflito que ele tem com ele mesmo. Porque não é fácil você realmente se dedicar a uma pessoa que você sabe que talvez não esteja mais ali, né? Talvez você não tenha, entre aspas, o poder dela, né? Poder sobre ela. Mas assim, eu falo, quem vai decidir isso é o Davi. Quando ele crescer, ele vai saber muito bem quem é o pai e quem fica com ele. A gente não tem como controlar e muito menos medir o amor de alguém, sabe? Mas eu entendo, o Dani, eu acho que eu falo que ele é muito inseguro quanto aos sentimentos. O Davi é completamente apaixonado por ele. Apaixonado. E assim, é óbvio que a nossa relação foi mudando com o tempo, né? Quando a gente não morava juntos, o Dani sempre tratou o Davi super bem, ficava com o Davi e tinha essa mais questão de, tipo, interagir, brincar. Hoje em dia, o Dani educa, o Dani
impõe limites. O Dani tá presente desde quando acorda até a hora de dormir. Ele coloca pra fazer xixi, ele cuida do Davi quando eu tô viajando. A família do Dani também é essencial na nossa vida. Os pais do Dani são incríveis, incríveis, incríveis. E tratam o Davi como se fossem netos. O pai do Dani chama ele, tipo, fala, vovó. Mas claro, ele sabe quem são os avós dele. Então assim, até quando eu já tive uma reunião sobre questão de parental e tal, eles falam, é incrível, porque ele, pelo menos, ele tem duas famílias, ele tem 3 famílias, ele tem 2 pais. E na verdade o que é importante é receber o amor. Não foi sempre fácil, gente. Graças a Deus, assim, eu falo, Dani, eu acho que quem devia se incomodar nessa relação era o pai. Porque o pai que não tá presente, o pai que não acorda com o filho todo dia, e o pai que devia morrer de ciúmes da sua relação com o Davi. Mas ele nunca falou nada, ele nunca questionou nada. Contrário. E eu deixo bem claro isso também pro Davi, né? Ele sabe quem é quem, ele sabe que ele fica com o pai a cada 15 dias. Sabe, ele sabe praticamente o tempo que o pai vem. E sabe que ele volta, que a casa dele é aqui. Então assim, claro que ele não tem discernimento das coisas, né? Mas assim, ele é rodeado de amor e isso é importante. Não foi sempre fácil, como eu falei, né? O Dani já, por sentimento mesmo de questionar determinadas coisas, porque não é só a presença, mas tem outras coisas envolvidas, né? De ser pai ou mãe a cada 15 dias, não é só pela presença de 15 dias. Porque eu acho que se o pai quisesse ficar mais, ele até ficaria. Claro, quando fosse conveniente, né? Porque eu falo, é o Dani que sai cedo do trabalho pra ficar com o Davi. É o Dani que acorda cedo pra colocar ele pra fazer xixi. É o Dani que deixa de fazer os treinos dele pra ficar com o Davi porque de repente tem algum trabalho. É o Dani que sai mais cedo e fala, o Dani que vai pegar o Davi na escola porque não tem como chegar cedo. Ele se priva dos prazeres dele, ele abdica de fazer outras coisas em prol do Davi, que não é filho dele de sangue, mas é filho dele do coração. E às vezes pai a cada 15 dias não tem esse peso, sabe? Porque, gente, ser pai e mãe não é fácil. Muito menos fácil ser mãe, assim, é um peso muito grande. Porque não é só brincar, não é só levar pro parquinho. Tem toda coisa envolvida quando tá doente, é você sair cedo, é você levar correndo pro hospital, é você educar, muitas outras coisas envolvidas, é você abdicar da sua vida em prol de outra pessoa. E o Dani, às vezes, ainda não sente isso. Eu acho que ele não tem, sabe, do poder dele na vida do Davi, sabe? Então, às vezes, quando eles colocam uma carinhola, tipo assim, ai, o Davi não me ama, eu falo, amor, pelo amor de Deus, para de ser bobo. A gente sorte, canceriano, a gente tem que fazer o papel, né? Para de ser bobo, sabe? E eu, de certa forma, fico muito feliz por ter encontrado não só um homem, como um pai. Porque o homem eu tenho. Diferente de você ter uma pessoa que não dá um amor ou não dá atenção devida pro seu filho. Ele literalmente sustenta também o Davi. Isso também pesa, sabe? A gente mora juntos, a gente divide as contas. Ele compra as coisas. Assim, o Dani é o que mais compra coisa pro Davi comer e tudo mais. Então, assim, muita gente tem curiosidade. Fala assim, poxa, Raquel, eu fico feliz, vou me separar. Eu tenho medo de não encontrar uma pessoa que cuide bem do meu filho ou isso. Primeiro, não pense. Eu acho que a gente nunca imaginou. Ele nunca imaginou que fosse ter o sentimento que tem pelo Davi. Eu nunca imaginei que a nossa relação, eu nunca imaginei que em menos de um ano a gente estaria, né? Hoje a gente já tem mais de um ano juntos, mas de que menos de um ano foi quando a gente resolveu morar juntos, que eu estaria com outra pessoa morando junto, com meu filho. Então eu falo, às vezes eu esqueço, não é esquecer, mas assim, parece que o Davi nasceu aqui e essa é a nossa família. Então às vezes eu nem lembro que ele não é um pai de sangue. É óbvio que eu sei quem é. O Davi vai sempre saber e reconhecer isso. Mas ele vai saber que tem 2 pais que amam muito ele. É verdade. Davi hoje eu posso dizer que eu considero ele como filho. Assim como o Spike. Assim como o Spike. Spikezinho também. O Spike é um filhozinho, né? Mas é engraçado isso sobre o Spike. O Spike é um filho. O cachorro é um filho, cara. Nunca abandonem os seus cachorros. Nunca abandone. É muito ruim que você vê, assim, desculpa, tá? Saiu um pouco do foco, mas é muito ruim quando você vê a pessoa querendo doar cachorro, cara, depois de 3 anos, 4 anos. Pô, cachorro não é descartável, não. É uma coisa que, infelizmente, eu passei, porque quando a gente teve o Spike na época, e meu ex-marido, ele queria a raça que é o Spike, é o Bulldog inglês, e era o príncipe da casa, era isso, era aquilo, enchia de amor, não. Na hora de separar, nem perguntava do cachorro, sabe? E eu passei muito perrengue, gente. Passei muito perrengue pra cuidar do Davi com 10 meses e cachorro, porque o Spike eu não levava na rua com frequência, mijava a casa inteira, sabe? Eu tenho que cuidar do meu filho com o cachorro, não é fácil. E a outra pessoa, você
sequer se preocupou em saber. Ou, tipo, quando eu falei, ué, cuida do Spike da mesma forma, vem aqui pegar ele, ficou com ele, não podia, porque eu morava na casa dos pais, os pais não queriam um cachorro. E a ponto de chegar pra mim e falar assim, cara, eu vou dar o Spike pra outra pessoa. Eu falei, o quê? Nem pense. Sabe, nem pense, eu passei perrengue, eu sofri, eu chorei mesmo, bati a cabeça na parede, mas nunca, nunca, nunca eu iria abandonar o Spike ou deixar ele de lado jamais, entendeu? Tipo assim, isso é uma coisa que magoa, pesa assim, porque ele não pediu pra estar nessa família, né? A família não pediu pra ser comprado, entre aspas, ou pra ser doado, seja lá o que for, porque muita gente adota também e abandona depois. E dá trabalho tanto quanto o filho, entendeu? E eu falo isso, filho é pro resto da vida, né? O cachorro às vezes não tem o mesmo tempo de um filho, mas o filho é pro resto da vida. Então quer dizer que se eu pudesse deixar meu filho com outra pessoa, é isso? Então não. Não. Filho faz xixi, dá trabalho, tem que levar no médico, tem que comprar remédio, da mesma forma que o cachorro. Enfim, a ideia desse vídeo era mesmo um bate-papo, gente. Não dizer o que é certo ou errado, mas dizer o que aconteceu com a gente. Tudo foi uma questão de conversa. Não vou dizer pra vocês que sempre foi perfeito, porque sempre aconteceu as brigas que continuam. Esses questionamentos, sabe, de ciúmes e às vezes, poxa, eu faço isso, faço aquilo. Normal também. Normal. E essa questão de você ter uma postura de tentar acalmar outra pessoa, porque se coloca no lugar da outra pessoa. E aquela questão também, se você quer ter uma família, se você é uma família e sabe que a outra pessoa ama muito o seu filho, permita que ele seja alguém pro seu filho. Porque eu tive muito julgamento nesse vídeo que eu comentei no começo, das pessoas falarem, nossa, se eu começo a namorar com um cara que dá um pitaco sobre o meu filho, eu falo, meu irmão, sai pra lá, você não é pai do meu filho. Como é que você vai começar uma relação assim? Mas claro que você tem que saber a pessoa que você coloca pra conviver com o seu filho. Não pode ser qualquer pessoa. Você sempre tem que ficar observando. Eu acho que é uma questão até de sentimento, de algo que não é falado, é sentido. Então assim, você ficar com o pé atrás, isso é óbvio que acontece, mas você já tomar essa atitude no começo da relação vai fazer com que outra pessoa se sinta também excluída. Eu tenho um caso e conheço pessoas, sim, do meu vínculo de amizade, familiar, tipo, não acontece da mesma forma. Por quê? Porque a pessoa que tem um filho não permite que a outra faça parte da família, né? Faça parte desse momento, que tenha uma certa autoridade sobre o filho, entendeu? É muito complicado você julgar ou você falar a respeito. Eu acho que o importante, o essencial, a base de tudo é o amor, o carinho, o tratamento que a outra pessoa vai ter sobre o seu filho. E o resto vai se conquistando no tempo. É óbvio que em alguns momentos eu particularmente, sendo bem franco, em alguns momentos a gente examina um pouco a consciência e fica assim pensando que não é pai, né? E às vezes de 15 em 15 dias, quando ele vai com o pai, você fica com aquilo assim, pô, não sou o pai, né? Eu fico aqui, mas eu não sou o pai. No início eu ficava um pouco chateado quando ele ia com o pai, aí às vezes ele falava pai em casa, já ficava doido e tal, mas depois, hoje em dia eu já não sofro tanto não. O que você quer pra você, né? Como é que você não quer? O Davi, você quer pra você, né? Depois que ele abre um sorriso aí pra você, aí tudo passa. Essa questão de duas crianças aqui, porque eu converso com o Dani, justamente essa questão de sentimento, é algo que eu sei que é um sentimento, mas é algo que tem que avaliar de outra forma. O sentimento do Daniel é assim hoje, por várias questões que ele viu eu passar com o meu ex-marido, né? Então assim, hoje é uma relação mais tranquila e tal, mas eu passei por muita coisa. Eu me lembro do Dani, no aniversário de 2 anos, falando, poxa, não, Raquel, tem que ter a presença do pai. Pô, ele não é pai do cara, então tem que chamar, tem que isso, tem que aquilo. Ele foi, né? E foi super tranquilo. Só que aí a pessoa que tá com você, vê você sofrer, você passar por determinadas situações que não é fácil, e vê tipo, caramba, eu fico com um moleque o dia inteiro e tal, e porra, ele fica a cada 15 dias, não sei o que, age dessa forma e tal. Não. Então a pessoa começa a levar pra si, né? A pessoa começa... Compra briga. Comprou a briga, né? Comprou a briga. Então é complicado. A gente tá falando isso hoje, né? Depois de quase 2 anos de relação. E a gente passou por muita coisa. Então hoje esse sentimento de talvez ciúmes, de sentir de repente... Hoje não, porque você não é mais assim, mas já teve, né? De, poxa, vamos dizer assim, de propriedade. Foi por base disso. Foi por tudo que eu passei. Ele viu eu passar e então não deixou de ser tranquilo. Porque antigamente eu via com o pai tranquilamente. Vai lá, não. Só que quantas vezes eu esperava
esperava o pai chegar e o pai não via, sabe? Claro, isso é passado, eu vou falar de passado, já foi, hoje o pai vem frequentemente, faz questão de estar com o filho, mas infelizmente aquilo que eu falei do cachorro, né? O filho, imagina se eu fosse abandonar o filho. Ah, quando eu quiser, ou quando ele crescer, quando ele começar a interagir, eu vejo. Mas assim, o Davi é uma criança encantadora, o pai, como eu disse, cuida super bem, é presente hoje em dia. A nossa relação é tranquila, a gente tá resolvendo assim, amigavelmente, da melhor forma possível para não ter atrito. Então tudo mudou, né? E isso a gente vai evoluindo e crescendo como em qualquer relação, gente. Então dizer que é fácil, eu falo isso porque muita gente fica falando que ai, que filho perfeito, que família perfeita, nossa, que perfeição, tudo. Não, gente, não existe perfeição, eu sou como vocês aí. Existe muita gente que passa pela mesma situação, infelizmente outras pessoas convivem com um cônjuge que não gosta do filho, que trata mal, isso é inadmissível. E quantos pais também de sangue, mães de sangue, tratam mal o seu filho. Então assim, eu falo que sangue, eu não tô falando do pai dele, mas eu tô falando que sangue é algo que é relevante. Porque tem muita mãe aí que não é de sangue, que cuida muito mais de um filho do que a própria mãe de sangue e vice-versa, entendeu? Irrelevante. É irrelevante. É irrelevante, É irrelevante. É engraçado porque o Davi abriu minha mente pra muita coisa na vida, assim, sobre amor, entendeu? Acho que não precisa ser seu pra você amar. E isso é legal, entendeu? Porque se eu tiver um filho com a Raca, eu tenho certeza que eu vou amar ele da mesma forma que eu amo o Davi. Não tem eu amar mais ou amar menos que eu amo o Davi. Assim como o meu, assim como eu amo o Davi, eu vou sempre amar o Davi como um filho. E isso vai crescer. Já sei que o que é meu vai ser dele. Não tem jeito não, cara. O Davi é como se fosse um filho. Na verdade é um filho pra mim. Os ciúmes existem, né? A gente vai ter que conviver com isso. Só que o lado bom disso é que eu sinto que ele me ama muito. Eu sinto um carinho enorme dele por mim. Eu sinto uma retribuição enorme. Eu acho que isso é uma recompensa, assim, da doação que pelo menos eu tenho feito com ele, sabe? De eu chegar em casa, ele abrir um sorriso, vir correndo me abraçando, querer brincar comigo. Quando acorda, já vem me chamar pra brincar. Então isso pra mim é uma satisfação. É um carinho demonstrado aí, que é por tudo que eu tenho investido de sentimento nele. Esse investimento meu sentimental nele está sendo retribuído e, como é que eu vou dizer, não tem preço. Isso que a gente tem, que eu tenho vivido com o Davi. Com a Raca é diferente, mas com o Davi... É isso, gente. Enfim, era mais um bate-papo. Acho que o vídeo vai ficar longo, que acho que vai muito além do que a gente falou aqui também. E eu quero deixar bem claro que jamais vou desmerecer o pai. Muito pelo contrário, como eu disse, eu já passei muita coisa, mas é passado. Eu prefiro pensar no passado pra evoluir também como mãe, pra evoluir com o Davi, pra evoluir como pessoa. Então eu tento deixar lá o que tem que deixar. Mas eu reconheço muito o que o Dani é pro Davi, o que o Davi é pro Dani e o que o Dani é pra mim. E esse gordinho aqui também, que É a família completa. é um filho. É um filhinho Spike. É um brutamonte. Gente, é um brutamonte. Ai, cachorrinho. Ai, É o Spike. Cuidado com a câmera, bebê. Ele quer o negócio ali da mesa. Oh, Deus do céu, garoto. Isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. A minha pretensão era mesmo fazer quase uma entrevista com o Dani, mas o Dani enrola, o Dani fala de um jeito, o Dani... Enfim. Eu sou blogueiro, né? Eu tento, assim, ajudar a Raca, mas eu não tenho esse talento que a Raca tem. Realmente são duas crianças, cara, Spike e Davi. Então assim, gente, não sei se ficou como eu esperava, então a gente realmente veio aqui conversar, então ficou meio que assim, me desculpa. Mais uma vez, eu volto a dizer que eu acho que... Ai, galera, tudo bom com você? Então, A gente tá fazendo aqui uma pista pro nosso carrinho. uma pista pro carrinho, né? Davi, Mas não tá... Davi, você ama o Dani? Eu amo. Você ama muito ou pouco o Dani? Muito. Muito, muito, muito? dá um beijinho em mim, dá um beijinho em mim então. Um abraço. Você é meu amigão? Show. Ele é meu melhor amigo. Camarada. Ele fala... E aí, galera? Fala, meu Tudo bom camarada. com vocês? E aí, meu camarada? Como E é que... aí, meu camarada?
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, não deixe de clicar em gostei se você gostou do vídeo. Faz assim, Davi. Gostou do vídeo porque a gente tá montando uma pista de rádio livre. Isso. Fala assim, aperta no like. Aperta no like. Pi. Beijo, gente. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Até a próximo vídeo. Tchau. Tchau. Dá beijo. A gente te vê de novo.